Payet é confirmado como novo meia do Vascão. 100 anos de camisas negras. Maracanã, consórcio nega pedido do Vasco e vamos ter que apelar para a justiça mais uma vez. Essas e outras notícias agora no Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Começo falando sobre os 100 anos do Camisas Negras, desde 1923, quando fez aquela campanha arrasadora com 11 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, e conquistou o primeiro título de campeão carioca da história do nosso clube. Esta conquista chegou para romper preconceitos e ajudar o futebol a ganhar a dimensão que o Vasco tem hoje nacionalmente. O Vasco hoje fez uma exposição, inaugurou uma exposição sobre os camisas negras. Ela foi inaugurada no Espaço Experiência de São Januário. Teve a cobertura exclusiva do canal Podcast Cruz Maltino. O meu amigo Sérgio esteve lá fazendo essa cobertura. Foi realmente uma homenagem aos descendentes daquele time. Foi feita homenagem a presidente da época, a parentes de jogadores da época. Foi realmente uma festa e foi cerrada lá uma placa em homenagem aos 16 jogadores que faziam parte daquele elenco e que conquistaram de forma brilhante esse primeiro título carioca para o Vasco, e aí sim começa essa história de grandeza do nosso clube. Então foi uma festa muito legal, é uma homenagem muito legal. O Vasco está lançando inclusive uma terceira camisa com homenagem a essa conquista, aos camisas negras. O pessoal da base fez um ensaio fotográfico com as camisas da época, então quem ainda não conseguiu ver, vai lá no Vasco TV e assista, muito legal um vídeo da cobertura desse ensaio, os jogadores com a roupa que se usava na época, muito engraçado, era uma bermuda com cinto, muito legal você reviver esse passado, né? 100 anos de história, desde 1923, desde essa conquista. Então foi realmente mais um dia marcante, mais um dia para a história, realmente com coisas que a gente não pode esquecer, são coisas que a gente não pode deixar para trás, e o Vasco está fazendo ficar cada vez mais forte na memória do vascaíno essa grande conquista. Então tivemos isso lá que foi fantástico. Parabéns a todo mundo lá do podcast Cruz Maltino que fez essa cobertura, muito legal. Parabéns aos meninos. Bom, outra notícia muito boa que surgiu hoje à tarde foi a confirmação da contratação por parte do Vasco do meia francês Dimitri Payet. Payet definitivamente assinou já um pré-contrato com o Vasco, então já está tudo certo. Ele vai ter um contrato até julho de 2025, 2 anos de contrato com o Vasco. E aí você deve se perguntar, caramba, como esse cara aceitou vir jogar no Vasco? Bom, o Payet, ele obviamente conhece alguns jogadores que estão hoje no futebol brasileiro. Ele se informou em relação ao Rio de Janeiro, já fez pesquisa com pessoas que ele conhece para ver moradia aqui. Gosta do futebol brasileiro, gosta de muitos jogadores que jogaram com ele lá na França. E principalmente, a proposta financeira foi muito boa. E o período de contrato. Para esse tipo de jogador, o Payet tem 36 anos, realmente é um jogador enorme, é um jogador de prateleira alta. Não tinha problema de jogar na Europa, principalmente na França. Ele tinha proposta, ele tinha 4 propostas na mesa, mas ele tem um carinho muito grande pelo Olympique de Marselha, jogou lá 7 temporadas, virou ídolo, e ele, por exemplo, não queria jogar nenhum clube da França, exatamente por esse carinho que ele tem com o Olympique. Veio a proposta do Vasco, financeiramente muito boa, e o tempo de contrato. Porque na Europa, para um jogador do nível do Payet, mas com a idade que ele tem, geralmente os contratos são de 1 ano. E o Vasco ofereceu um contrato de 2 anos para o jogador. Então isso, além da proposta financeira, seduziu bastante ao Payet. Mas veja bem, nós hoje estamos enfrentando uma concorrência muito forte da Arábia. Você tem a Série A da Arábia, que está levando jogadores em atividade da Premier League, está levando jogadores da Europa ainda, que com um mercado muito grande na Europa. E você tem a Liga B, que, por exemplo, levou o Vieto,
que era até semana passada um investimento que o Vasco estava disposto a fazer forte nesse jogador. E ele foi para a Liga B da Arábia. Então, o Payet, ele também tinha mercado para jogar na Arábia e preferiu o Vasco da Gama. Então, esse é o estilo, é o jeito, é o jogador que nós precisamos. Aquele jogador que o Ramon falou logo após a vitória contra o Grêmio na sua coletiva, de que eram os jogadores que ele queria contar, jogadores que queriam vir para o Vasco, jogadores que aceitam a proposta. O Payet não se preocupou, assim como o Cavani, se o Vasco estava na penúltima ou na última colocação do campeonato, se o Vasco tinha 20 partidas para tentar sair desse sufoco. Aceitou o desafio e pode ter certeza, se ele jogar parte do que ele jogou na Europa, ele vai deitar e rolar aqui no futebol brasileiro. Eu vou ousar a dizer que essa contratação ela tem mais impacto, inclusive, que do Luís Soares. Esse jogador vai dar muitas alegrias ao Vasco da Gama, você pode ter certeza. O Vasco realmente acertou nessa contratação, ele vai arrumar aquele nosso meio de campo e vai fazer o Vasco jogar mais, não tenha dúvida nenhuma. Um jogador que está em forma, ele vinha treinando, ele estava até pouco tempo fazendo pré-temporada, ele não quis renovar o contrato com o Olympique, porque o Olympique ofereceu a ele um cargo na comissão técnica e ele gostaria de continuar jogando futebol, a exemplo do que aconteceu com o Nenê, né, que o Vasco ofereceu um cargo na comissão, mas ele preferiu ir para o Juventude para seguir jogando, e o Payet foi a mesma coisa. Ele não fechou portas, obviamente, provavelmente quando ele encerrar a carreira, ele vai voltar para o Olympique para fazer parte da comissão, para trabalhar com futebol no Olympique de Marseille, mas aceitou a proposta do Vasco. Então, o que nós precisamos fazer nesse momento é apoiar o máximo esse jogador, porque eu tenho certeza que ele é um cara que bate muito bem na bola, é um cara que tem uma visão de jogo muito boa. Se ele tiver minimamente bem fisicamente, a parte técnica a gente não tem que temer. É um jogador que realmente vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos melhores meias do futebol brasileiro. Escrevam, plintem, guardem essa frase, porque e pode me cobrar depois, porque eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores meias desse futebol brasileiro. A carreira dele, de 36 anos, ele teve 326 jogos, 78 gols e 95 assistências. Então, o Payet vai chegar para realmente colocar o Vasco num nível muito maior. E aí, o que é importante nisso? Jogadores como o Peck, jogadores como o Orediano, jogadores da base, jogadores que estão ainda começando a sua carreira, tendo um cara desse, do tamanho dele do lado, com certeza vão evoluir muito mais. Então, é uma questão de tempo da gente ter uma melhora significativa no nosso time. Então, temos o Payet, está confirmado, e que desejar agora sorte a ele. Provavelmente vai ter uma invasão no aeroporto no dia da sua chegada. A torcida está muito animada, está muito afim de ir lá recebê-lo e mostrar a força que nós temos para que ele provavelmente vai ser apresentado no jogo contra o Atlético Mineiro, que deve ser já com público. Tomara eu que seja no Maracanã, porque a gente precisa de um estádio grande para poder receber a quantidade de torcedores que está querendo assistir o Vasco, principalmente se tiver a apresentação do Payet para o público, para a torcida vascaína. Então, estamos todos muito ansiosos de ver esse cara vestir a nossa camisa e começar a nos dar alegria. Além do Payet, o Vasco vai buscar ainda pelo menos mais 2 jogadores, um zagueiro e um volante. Então o Vasco tem essa necessidade, já que o Medel vai ser recuado para a zaga, o Vasco vai precisar de um volante para compor o elenco e um zagueiro para ficar ali de reserva do Medel, do Léo, juntamente com o Capasso, já que cada vez mais o Maicon está descartado e o Bambu está sendo deslocado para a lateral. Então a gente vai precisar de um zagueiro aí para poder ser aquela alternativa durante os jogos. Outra coisa interessante que aconteceu hoje lá na exposição sobre os camisas negras, o pessoal, o Sérgio, entrevistou o nosso CEO, o Lúcio Barbosa. E o Lúcio Barbosa, a pergunta que o Sérgio fez para ele foi em relação à negativa do consórcio, que negou que o Vasco jogasse no Maracanã. Então o Lúcio deixou claro que o jurídico do Vasco está trabalhando para poder entrar com uma ação e muito provavelmente o Vasco vai conseguir, porque o Vasco já conseguiu das outras vezes, então não tenho dúvida que o Vasco consiga também essa liberação do Maracanã, que é um bem público, é um patrimônio público, e o Vasco deve conseguir na justiça a liberação para esse jogo contra o Atlético Mineiro às 11 horas da manhã no próximo domingo, que deve ser uma verdadeira festa, principalmente se a gente conseguir um bom resultado contra o Bragantino. Eu tenho certeza que domingo
o Rio de Janeiro vai estar totalmente vestido de Vasco da Gama, porque vai ser uma festa enorme, assim como vai ser uma festa se você se inscrever nesse canal para não perder mais nenhum vídeo, compartilhar, dar seu like, fazer seu comentário e quem sabe distribuir nos seus grupos aí de amigos. A gente está muito próximo de chegar aos 10 mil e eu conto com você para poder chegar a essa marca e poder comemorar. Outra novidade, como eu disse para vocês nos outros vídeos, eu estou participando da live lá do Podcast com o Esmaltino, todo domingo, na domingueira, às 8 horas da noite. E segunda-feira, participo da live Raiz, às 6 horas da tarde. Mas o canal dos caras tem live todo dia. Tem o Almoça Vasco ao meio-dia e tem a live Raiz às 6 horas da tarde. Então, se você ainda não é inscrito lá no canal Podcast com o Esmaltino, vai lá, se inscreva e vá cada vez mais se inteirando sobre as notícias do Vasco. Mais uma vez, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.